Deus abençoe, meus irmãos. É uma satisfação enorme ver cada irmão aqui presente nesta noite, neste culto de Santa Ceia do Senhor, cada soldado no seu posto de dever. Amém? Isto é uma vitória que você alcançou, que nós alcançamos nesta noite. Deus abençoe também os nossos amados irmãos através da internet, né? Também cada soldado no seu lar, aí, na sua casa, no seu estado, no seu país, que Deus continue abençoando a cada um, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura será em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 em diante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Querido e amado Pai Celestial, carecemos da Tua graça mais uma vez, Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Da Tua mão de misericórdia e graça, que o Teu Espírito Santo venha revestir-nos nesta noite, Pai, para que possamos ouvir e receber a Tua palavra de bom grado, Pai. É o que nós desejamos, cada um de nós, Senhor. Estamos aqui para isto, para receber do Senhor a palavra da hora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Nesta noite, vamos falar sobre o tema rapto universal. Nós já pregamos que Deus tem uma igreja universal. A igreja gentia, ela é uma igreja universal, tirada de vários povos, tribos, nações e línguas. E porque Deus tem uma igreja universal, Deus faz um rapto universal. Agora, nos últimos dias, Deus manifestou ou manifesta esta igreja universal num país que representa vários povos, tribos e línguas. Deus não manifestou esta igreja na América, meus irmãos. Deus não manifestou essa igreja lá nos Estados Unidos. Os americanos fazem parte desta igreja, mas Deus não representou esta igreja universal na América. Por isto, quando o irmão Branham, naquela visão da noiva, que ele viu a noiva americana, ele viu que ela era como uma bruxa. Ela estava nua, a noiva da América, a igreja da América. Porque Deus, depois dos Estados Unidos, Deus manifestou esta igreja universal num país que representa todos os povos. Não apenas num país que representa um povo americano. Não apenas num país que representa um povo, a Inglaterra. Não apenas num país que representou um povo na Alemanha. Mas Deus manifestou a sua palavra
e manifesta a sua esposa, a sua igreja universal no Brasil, porque o Brasil representa todos os povos. O Brasil é uma nação universal, meu irmão. E Deus deixou para manifestar a sua igreja aqui no Brasil. Por isto que Apocalipse 10, 8 a 11 foi cumprido e manifestado no Brasil. A mensagem de João, profetizando outra vez, porque Deus está manifestando a sua igreja universal aqui no Brasil. E como Deus tem uma igreja universal, de vários povos, tribos e línguas, raças, cores, Deus então faz um arrebatamento, um rapto universal. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 1, 23 de agosto de 1964, no parágrafo 54, no final do parágrafo, a quinta pergunta. Os irmãos lá nos Estados Unidos, por que o irmão Branham, notem bem, porque o irmão Branham teve que se mudar para Tucson, teve que se mudar para o Arizona. Deus falou para o irmão Branham, vá para Tucson, vá para o Arizona. O irmão Branham morava em Kentucky. A igreja, o tabernáculo Branham, ficava em Jeffersonville, no Kentucky, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Foi o que nós pregamos ontem, né? E os diáconos lá queriam reformar a igreja. Construir uma igreja nova. E o irmão Branham teve que sacrificar seus próprios pensamentos, porque o irmão Branham não pensava que fosse necessário reformar a igreja lá em Kentucky, porque Deus já havia falado para ele, vá para Tucson. Então, para que reformar a igreja em Kentucky? Tabernáculo Branham lá em Kentucky. Mas o irmão Branham sacrificou os seus próprios pensamentos e ficou com a igreja, a soberania da igreja. E pelo fato do irmão Branham ir para o Arizona, né? Por quê? Porque foi lá no Arizona, meus irmãos, que Deus veio sobre o Monte Pôr do Sol. Deus não veio lá em Kentucky. Aquela nuvem formada por 7 anjos não apareceu em nenhuma montanha lá em Kentucky. Mas aquela nuvem do dia 28 de fevereiro de 1963, ela apareceu sobre a montanha do Monte Pôr do Sol, lá no Arizona, no estado do Arizona. Por isso que Deus mandou o irmão Branham ir para lá. Aí as pessoas, pelo fato do irmão Branham ter tido esta visão de que ele tinha que ir para o Arizona, porque o irmão Branham já tinha falado sobre a visão do irmão Junior Jackson, que ele viu os 7 anjos vindo, e o irmão Branham tinha que encontrar com aqueles 7 anjos. Então, pela visão do irmão Junior Jackson, o irmão Branham tinha que ir para o Arizona, porque Deus ia manifestar lá no Arizona. A segunda vinda do Senhor ia ser cumprida lá no Arizona. Só que aí o que aconteceu com a igreja lá em Kentucky? Lá em Jeffersonville? Pelo fato do irmão Branham ter que ir para o Arizona, porque Deus falou para ele ir para lá, ele tinha que estar lá, porque o próprio irmão Branham,
ele disse: o sétimo anjo estará na terra no tempo da sua vinda. E isto cumpriu exatamente no dia 28 de fevereiro de 1963. O irmão Branham estava na terra, lá na montanha Pôr do Sol, tirando o carrapicho da barra da calça, quando de repente houve um estrondo. 7 anjos vieram da eternidade. E quando passou ali por aquelas montanhas, cortou a copa das árvores. E as próprias rochas rolaram da montanha, pela velocidade que aqueles anjos vieram da eternidade. E o sétimo anjo, o irmão Branham, estava ali na terra, no dia da sua vinda, quando cumpriu a segunda vinda do Senhor. Agora, pelo fato do irmão Branham ter que ir para lá, o que os irmãos pensaram? Irmão Branham, nós temos que ir, os irmãos queriam mudar tudo para Arizona. O irmão Branham vai mudar para lá, porque algo vai acontecer. Então os irmãos pensavam que eles tinham que mudar tudo para Arizona. Porque eles achavam que o Senhor ia vir no Arizona, ia dar o rapto no Arizona. E eles tinham que estar congregados tudo no mesmo lugar. Formaram uma doutrina, um pensamento entre os irmãos ali. Por quê? Porque quando o Espírito Santo veio lá no dia de Pentecostes, a Bíblia diz, Atos 2, primeiro, estando todos reunidos no mesmo lugar. E o Espírito Santo veio como que um vento veemente e encheu todo aquele lugar. E eles foram cheios do Espírito Santo. Então eles acharam que eles deveriam também estar, quando o Senhor viesse, todos no mesmo lugar. Começou o irmão a querer vender casa, querer mudar para Arizona. É igual muitas vezes, houve o pensamento no tempo do pastor Osmar, muitos irmãos queriam mudar para Franca. Porque Deus estava falando aqui em Franca, Deus estava conosco aqui em Franca. Deus estava manifestando aqui em Franca, através do ministério de João. E muitos houve este pensamento de querer mudar para Franca por causa disso. O rapto vai acontecer lá no tabernáculo. E o pastor Osmar falava, não, irmão, pode ficar por aí mesmo. Porque o pastor Osmar sabia que o rapto é universal. Só que aí esses irmãos perguntaram para o irmão Branham, num culto de perguntas e respostas, número 1, é o título da mensagem. Perguntaram para o irmão Branham, será a noiva congregada em um lugar para o rapto? Olha a pergunta. Toda noiva estará congregada, reunida em um lugar para o rapto? E será no oeste? Será no Arizona? Perguntaram para o irmão Branham, a noiva vai estar reunida em um lugar para o arrebatamento? E será no oeste? Por quê? Porque tinha aquele pensamento, que as pessoas queriam mudar tudo para o Arizona, para o oeste. Né? Formaram um pensamento, formaram uma doutrina ali. Aí vamos tomar aqui o que o irmão Branham ensina. Então, lembrem que a pergunta foi, será a noiva congregada em um lugar para o rapto? E será no oeste? Aí o irmão Branham responde, não. Não tem que ser aí. Não tem que ser no oeste. Não tem que ser no Arizona, este lugar. Da mesma forma como também não tem que ser aqui no tabernáculo. Não tem que ser aqui em Franca. Não tem que ser no oeste. Não tem que ser aí. Aí irmão Branham continua. Irmão Branham diz, sim,
Então ele falou, não, tem que ser no oeste. Sim, a noiva será congregada num lugar. Amém? Então vamos lá. Não tem que ser no oeste. Sim, a noiva será congregada num lugar. Haverá um lugar. Mas não era no oeste. Isto é certo. E aqui está o que eu quero dizer para os irmãos. É a parte mais importante da pregação. Né? Isso é certo. Porém, não até a ressurreição. Amém? Os irmãos captaram ou não? Quem captou, levanta a mão. Ou seja, a noiva será congregada num lugar? Sim, mas não antes da ressurreição. A noiva será congregada num lugar depois da ressurreição. Não antes da ressurreição. Porque quando a noiva for congregada num lugar, vai congregar a noiva universal. Porque o rapto é universal. Por que noiva universal? Esposa. Porque ela é esposa, amém? Ela já está casada com a palavra, com Cristo, os selos. Por que a esposa é universal? Porque vai reunir a esposa de todas as eras. Desde a primeira era, segunda, terceira, os eleitos de cada era. É o que nós acabamos de ler aqui. Os que morreram em Cristo. Os que morreram na palavra, ou seja, crendo na palavra manifestada no seu dia, na sua era. Isto quer dizer morrer em Cristo. Por exemplo, se eu morrer hoje, crendo nos 7 trovões revelados, na terceira etapa, no novo nome Brana, na mensagem de João, eu estou morrendo em Cristo. Por quê? Eu estou na palavra manifestada do dia. Isto é morrer em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, mas os que morreram em Cristo, durante as eras, eles ressuscitarão primeiro. Será a noiva congregada no lugar para o rapto? Sim, mas não antes da ressurreição. Amém? Está claro? Então vamos prosseguir. Sim, a noiva será congregada num lugar. Isto é certo. Porém, não até a ressurreição. Só depois que os irmãos das 7 eras da igreja ressuscitarem, e nós, os que estivermos vivos, sermos transformados, então nos reuniremos num lugar para subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Por quê? Os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, aqui ele diz, segundo aos Tessalonicenses 5, mas é primeiro aos Tessalonicenses 4, 16 em diante, a leitura que fizemos, né? Ele apenas confundiu o versículo. Que nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, não procederemos, não impediremos os que dormem. Olha outro ponto importante para você aprender, meus irmãos. Para nós, você já aprendeu, né? A gente fala, é modo de falar, né? Nós não estamos impedindo a ressurreição. Olha o que Paulo diz aqui do último dia. E nós, o que ficarmos vivos.
Paulo pensava que era o seu dia. Irineu, Martim, Lutero, Columba, Wesley, o irmão Brana, pastor Osmar, eles já partiram. Então está falando conosco agora. Porque nós é quem está vivo hoje. Você está vivo hoje. E aqui a palavra de Deus diz, e nós, os que estivermos vivos, não vamos impedir a ressurreição. Não impediremos a ressurreição. Por quê? Porque, irmão, nós já estamos aperfeiçoados com a revelação dos 7 trovões. A igreja, ela já está pronta para o arrebatamento. Você já está pronto para o arrebatamento. Você já tem a fé do arrebatamento. Você já recebeu o novo nome do arrebatamento. Você já recebeu a revelação do arrebatamento. Então você não é um atrapalho para a ressurreição. A esposa de Cristo hoje não está impedindo a ressurreição das eras. Nós estamos aguardando a ressurreição. Mas nós não estamos impedindo. Crê você nisto? Sabe por que eu creio nisso, meus irmãos? Eu creio porque Deus já levou o profeta, irmão Brana, que veio e revelou todas as coisas. Eu creio assim porque Deus já levou o pastor Osmar, ministério de João, que teve que explicar todas as coisas. Deus não deixou nada imperfeito. Deus levou esses 2 homens, porque a igreja foi aperfeiçoada. Talvez você olhe para você e vê muitas fraquezas. Eu também olho para mim e vejo muitas fraquezas. Quando eu olho para mim, não vejo condições de subir. Quando você olha para você, você não vê condições para subir. Mas quando você olha para Cristo, quando você olha para a graça, você não vê condições de ficar. Subiremos a encontrar com Ele nos ares. É graça maravilhosa. Amém? É graça, irmão. Não é pelo que você fez, não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez por nós. É pelo sangue dele, não é pelo seu sangue. Os irmãos das arenas que foram devorados pelos leões e derramaram sangue nas arenas, nas fogueiras, nas fornalhas, com espadas, com lanças. Não é pelo sangue deles que eles vão. Não é pelo que eles fizeram. Não foi pela morte deles. Foi pela morte de Jesus Cristo. Não foi pelo sacrifício deles. Foi pelo sacrifício de Jesus Cristo. Não foi pelo que eles fizeram. Foi pelo que Jesus Cristo fez. Não foi pelo sangue deles que eles vão, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Da mesma forma é nossa. Amém? Nós que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, não impediremos os que dormem. Universalmente, irmão Brana. Universalmente. Ou seja, não estamos impedindo a era de Paulo de levantar os eleitos. Não estamos impedindo os eleitos da segunda era, os eleitos da terceira era, os eleitos da quarta, da quinta, da sexta e da sétima era. Nós não estamos impedindo o irmão Brana de levantar. Porque a trombeta de Deus soará. Agora aqui, meus irmãos, o próprio irmão Brana veio e disse que a trombeta já soou. Paulo, no seu dia, escreveu, soará. Mas, quando chegou na sétima era, a trombeta soou no tempo do irmão Brana. 1 aos Tessalonicenses 4,16. O mês, lá na nuvem, 28 de fevereiro, 1963. Aqueles 7 anjos, Cristo veio e desceu sobre o monte pôr do sol, cumprindo 1 aos Tessalonicenses 4,16.
E o mesmo Senhor, o mesmo Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, e o mesmo Senhor desceu do céu, com o alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. A irmã Brana vem e diz que, quando ele veio lá no Monte Pôr do Sol, ele cumpriu estas três coisas. Na sua descida, na revelação dos 7 trovões, na revelação dos 7 selos, soou o alarido. A mensagem que nos prepara para o arrebatamento é os 7 selos revelados. Quando os selos foi revelado, era o alarido. O pastor Osmar pregou isso, meus irmãos. Quando os 7 selos, o irmão Brana pregou os 7 selos, ele pregou a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. A revelação dos 7 trovões. E quando os 7 trovões foram soados, na revelação dos 7 selos, soou a voz de arcanjo. Ou seja, quando Lázaro estava morto, já há alguns dias, Lázaro, já há alguns dias morto, e quando Jesus chegou, e as irmãs de Lázaro foram chorando falar com Jesus, mestre, ó mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Então, quando Jesus chegou ali diante do túmulo de Lázaro e ele falou a voz de arcanjo. O que é a voz de arcanjo? A voz de ressurreição. Tem que ter uma voz que soa para a ressurreição. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e falou: Lázaro, sai para fora. Era a voz de ressurreição. Quando os selos foram revelados, quando houve a revelação dos 7 trovões, era a voz da ressurreição. Era a ordem da ressurreição, a voz. Tem que ter uma voz. E esta voz foi a revelação dos 7 selos, 7 trovões. A mesma voz que nos prepara para o arrebatamento, é a mesma voz que ressuscitou os que morreram em Cristo. Porque eles já estão ressuscitados. Porque já soou a voz, meu irmão. Só que quando Jesus falou, Lázaro, houve um tempo até que Lázaro saiu para fora. Quando os selos foram revelados, os mortos já foram ressuscitados. Só que tem um tempo para eles saírem da sepultura. O pastor Osmar pregou isso. Os irmãos sabem disso. A mesma coisa que aconteceu quando Jesus morreu. Com os heróis da fé do Velho Testamento. A própria palavra de Deus diz: quando Jesus morreu, houve uma ressurreição em Jerusalém. Quando Jesus morreu, houve uma ressurreição. Por quê? Porque o preço foi pago. Houve uma voz na cruz do Calvário: Pai, tudo está consumado. Só que eles, do Velho Testamento, só saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Então, quando o irmão Brana pregou a revelação dos selos, os irmãos das eras já foram ressuscitados. Só que eles só sairão da sepultura depois que a semente que chegou ao amadurecimento sair da sepultura. Irmão Brana, os irmãos entendem? Está claro? Por isso que a Bíblia diz: os últimos
da última era, meu irmão. Os últimos serão os primeiros a ressuscitar. Quem foram os últimos? O irmão Brana e o pastor Osmar. E o povo deles, que morreram em Cristo. Depois vem os demais, até chegar na era de Paulo. Amém. E os mortos em Cristo ressuscitarão. E seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Então, antes de nos reunirmos num lugar para subirmos, primeiro tem que ter a ressurreição. Só depois da ressurreição é que nós vamos ser ressuscitados. Por quê? Porque quando você vê os ressurretos, você é transformado. Porque eles vão aparecer somente para os eleitos que estiverem vivos, não para todo mundo. Quem vai aparecer para nós, meus irmãos? Irmão Bruno vai aparecer lá para os americanos. Quem que você acha que vai aparecer para nós? Quem que você acha que vai aparecer para nós, meu irmão? Quem? Eu creio sim, meu irmão. Wesley vai aparecer para os seus. Lutero vai aparecer para os seus. Columba. E assim por diante, para trás. Até chegar na era de Paulo, vai aparecer para os seus. Amém. Portanto, toda a noiva estará junta quando for receber o Senhor nos ares. Toda a noiva, não somente nós aqui, do último tempo. Toda a noiva de todas as eras. Toda. Depois da ressurreição. Por isso que é uma igreja universal. Por isso que é um rapto universal. Vem, estará junta. Porém, não significa necessariamente que nós, todos eles, tenham que estar assentados num lugar como este. Por isso que não é questão do lugar. Por isso que nós não temos que ficar presos no lugar. Nós temos que estar presos em Cristo. Onde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. Onde estiver a palavra do dia, ali se ajuntarão as águias. Não é o que diz a Escritura? Isto cumpre, meu irmão, no espiritual. E isto vai cumprir no literal também, diz o irmão Brana. Aonde que nós vamos congregar? Qual lugar? Tem que ser tudo lá em Franca. Não, é em Cristo. Todos têm que estar no lugar, na palavra da hora. Onde estiver o corpo morto do dia, ali se ajuntarão as águias. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão deitados numa cama, um será tomado, o outro deixado. Para onde, Senhor? Qual que é o lugar? Perguntaram, para onde? Onde estiver a palavra da hora, ali se ajuntarão os eleitos. Onde nós estivermos, meus irmãos, não é o lugar. Onde nós estivermos, onde está a palavra da hora? A palavra da hora tem que estar no lugar. Qual lugar que a palavra da hora está? Hein? Eu gosto de fazer pergunta para a igreja. Olha para o seu coração. Olha para o seu coração. Onde a palavra da hora está? Onde a palavra da hora está? No nosso coração, meu irmão. Onde estiver a palavra da hora, ali os irmãos de todas as eras vão se reunir juntamente conosco, que estamos vivos. Porque a noiva estará dormindo no pó da terra ao redor do mundo, desde o Ártico até os trópicos, e desde o leste até o oeste, e desde o norte até o sul. Jesus disse, quando aparecer o Filho do Homem, claro, disse, será como um relâmpago que se mostra desde o Oriente
até o ocidente. A coisa completa. Haverá uma ressurreição, um rapto, e se irá longe. E antes que alguma vez suba a recebê-lo, veja, a sabedoria do Senhor, veja, a sabedoria do Senhor. Agora, por exemplo, vamos dizer, ao falar isto, estou dizendo isso por meio de pensamentos de graça e fé, na palavra que eu digo. Nós, estou incluindo-me com todos vocês, e eu, irmão Brano falando com a igreja, e com todo o corpo de Cristo, universalmente. Creio nisto. Quando digo nós, eu também me incluo aí. O irmão Brano estava colocando nós. Você se inclui também. Porque você tem que crer que você é do rapto. Senão, que sentido faz você estar aqui? Sentido faz eu estar aqui? Se não é para sermos arrebatados. Você está aqui porque você crê que você é um eleito para o rapto. Você crê nesta mensagem porque você crê que Deus te chamou, que Deus te predestinou e que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Porque, irmão, senão você não conseguiria crer nesta mensagem. Quando digo nós, me refiro que por graça, eu creio. Por fé, creio em sua graça. É graça. Certo? Talvez você olhe para você, mas eu tanto... É graça, irmão, graça. E eu creio, por fé, em sua graça, que nós estaremos entre essas pessoas que serão arrebatadas. Crê você nisto? Agora, a primeira coisa ocorre quando somos ressuscitados. Os que ainda viverem ficarão. A ressurreição começará primeiro. A ressurreição dos que dormem. Haverá um tempo para despertar os que dormem, agora no pó. Não os que dormem no pecado, porque eles seguirão dormindo. Não se despertarão por outros 1000 anos. Quem dorme no pecado, sem Cristo, sem a palavra da hora, eles permanecerão dormindo, mortos, até completar os 1000 anos, milênio. Até as virginências. As virginências, elas somente vão ressuscitar depois do milênio. Antes do milênio, ressuscita somente os eleitos para o arrebatamento. Antes do milênio, ressuscita somente a virgem prudente. A virginécia, ela ressuscita só depois dos 1000 anos, só depois do milênio. Não se despertarão por outros 1000 anos. Mas, esses que estão dormindo no pó, serão despertados primeiro. Os que morreram em Cristo. E eles, na graça do rapto do Senhor, estes corpos corruptíveis, se revestirão da incorrupção. E então, todos nós nos congregaremos. E quando começarem a se congregar, então os que vivermos e ficarmos, seremos transformados. Olha como vai ser o arrebatamento, meu irmão. Está entendendo? Tem a ressurreição. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. Estes corpos mortais não verão a morte. Porém, de repente, haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós. E você será transformado. Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem, de uma velha a uma jovem. O que é esta transformação súbita?
E depois de um tempo você está viajando como o pensamento. Quando nós estivermos neste corpo transformado, e nós subirmos a encontrar com o Senhor nos ares, estaremos viajando, meu irmão, como um pensamento, tão rápidos como um pensamento. E então podes ver aos que já estão ressuscitados. Oh, que hora! Então nos reuniremos com eles, e depois seremos arrebatados com eles, para receber ao Senhor nos ares. Não é necessário, se seu tio está sepultado em Kentucky do Sul, ou sepultado em Indiana, ele tem que levantar em Kentucky do Sul, onde morreu. Os que morreram na Alemanha vão ressuscitar na Alemanha. Os que morreram na Inglaterra, os eleitos, vão ressuscitar na Inglaterra. E assim por diante. Onde morreram, levantarão. Não importa onde ele esteja, se levantarão do mar os que estão mortos no mar. Os que foram destruídos naquela arena e devorados pelos leões. Os que foram lançados nos fornos ardentes, e nem mesmo os ossos foram deixados, ou o pó, mesmo eles se levantarão. Quer estivessem em Roma, ou na arena em Roma, ou estivessem nas matas tropicais do sul, ou nas regiões geladas do norte, se levantarão dos mortos, e serão transformados, e serão levantados. E no momento os que vivem, serão transformados. Juntamente serão arrebatados no abrir de olhos. Observe os missionários que morreram ali nos campos da África. Observe aos que morreram ali nas regiões geladas do norte. Observe os que morreram na arena, ao redor de todo o mundo, no Congo e ao redor de todo o mundo. Tenham morrido onde quer que seja, na China, no Japão, ao redor do mundo. E a vinda do Senhor, o rapto, será universal. O será este rapto. Note a transformação. Estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Ao mesmo tempo. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Um na parte escura da terra e um na parte iluminada da terra. Vem! Será um rapto universal. O momento está mostrando que é de todas as eras. Será um rapto universal. Sim, toda a igreja estará junta, porém, depois que comece a ressurreição. Amém? Querido Pai Celestial, no teu precioso nome, Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade que temos em ouvir a tua palavra, Senhor. Aquilo que o teu profeta ensinou acerca do arrebatamento, da ressurreição, da transformação. Te damos graças, Pai, porque o Senhor deixou tudo revelado para nós e profetizado outra vez, através do ministério de João. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.